casaca! O sorteio é difícil, né? Todos os duelos que poderiam acontecer são duelos duros. Vitória tem sido um adversário muito duro para o Vasco e não vai ser diferente nessas quartas de final. Um adversário realmente que está muito bem comandado, tanto fora de campo pelo seu presidente, quanto dentro pelo seu treinador Jair Ventura. Com relação aos possíveis contratados e os contratados, é até bom tocar nesse assunto. Hoje o Vasco ele tem um pouco mais de burocracia para fazer as contratações devido a tudo que aconteceu com a minha liminar. O Vasco, obviamente, é um time hoje mais fiscalizado do Brasil, sem sombra de dúvidas nenhuma. Hoje eu tenho uma auditoria, eu tenho um administrador judicial, eu tenho um watchdog o tempo inteiro fiscalizando. Então, isso seria um motivo para os clubes que negociam com o Vasco ter total segurança para fazer qualquer transação. Até porque antes de eu ser, obviamente, afastado, nós cumprimos à risca todos os processos de transferência de jogadores sem nenhum problema. Então, com o afastamento, isso criou um critério muito rigoroso, na minha concepção, às vezes, muito duro, porque não existia e não existe nenhuma irregularidade em todos os trâmites feitos pelo Vasco dentro da minha gestão. Só que com essa liminar aconteceu que os clubes agora exigem muitas garantias, muitos processos ali para que as negociações sejam concretizadas. E por isso dá um pouco mais de demora que os outros clubes. Só para explicar um pouquinho sobre a demora, que eu vi que isso foi muita pauta de debate e às vezes injustamente, quando é justo, beleza, mas injustamente a gente sofre algumas críticas porque essa burocracia não aconteceria se não tivesse o episódio da liminar. Com isso a gente teve dificuldade. Tem 2 jogadores que já estão quase aptos para serem regularizados. Existe um processo de burocracia para que isso aconteça. Acredito que não dá tempo para que eles sejam inscritos para essa fase da Sul-Americana. Se a gente passar para as quartas de final, os 2 jogadores podem estar aptos. E a nossa expectativa é que eles já estejam liberados para Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Pedrinho, você joga em São Januário ou no Maracanã lotado ou prefere o Caldeirão de São Januário? É um prazer falar com você, Pedrinho. Prazer, isso vai ser discutido. Sempre todos sabem da minha sempre preferência por São Januário, mas o Maracanã tem sido um palco também de uma energia, uma atmosfera gigantesca, onde a gente também pode dar oportunidade para mais torcedores. Como é uma questão também que para mim nesse ponto, não só também, né? Para mim nesse ponto especificamente, ela é exclusivamente desportiva. Eu não boto em conta a questão de receita, eu boto a questão de desempenho. Aí eu levo para a comissão técnica, para os atletas, porque os atletas é que jogam e a gente vai construir para tomar a melhor decisão para esse jogo. Pedrinho, há um otimismo sobre a venda da SAF em relação ao Marcos de Lamac, a autorização da Justiça? Então, qual o processo da venda e os próximos passos, né? Nós passamos muito tempo... Quer chegar para cá? Por favor, aqui o Pedrinho respondendo aqui a imprensa e falando em relação agora à venda da SAF em relação... Nós passamos muito tempo negociando e sempre em sigilo, né, pela questão de segurança da negociação. Obviamente, com tudo que aconteceu, o nome veio à tona do Marcos Lamac e a gente, nós chegamos numa operação de um investimento importante, que existe algumas considerações que precisam ser feitas. Dentre elas, o acordo com a 777, e isso vai ser feito.
e, obviamente, abrir um processo competitivo. O processo competitivo ele é feito da seguinte forma: nós pedimos para a juíza, obviamente, abrir esse processo competitivo. Ela determina que o administrador judicial faça um edital para abrir o processo competitivo. Abrindo esse processo competitivo, ele vai ter um período ali de dias estipulados pela própria juíza, quanto tempo vai ficar aberto esse prazo de competição, partindo de uma proposta ou de uma oferta do investidor, que é o LAMACIA, como base, como parâmetro para terceiros. A gente chama isso de stalk horse, que é correndo atrás do cavalo. Então, a proposta do LAMACIA, ela é base para os terceiros. Havendo uma proposta maior que a do LAMACIA, ele tem o direito de igualar essa proposta. Igualando essa proposta, ele fecha o negócio. Se não tiver nenhuma proposta que ultrapasse a proposta do LAMACIA, obviamente a proposta do LAMACIA vence, e aí a gente vai para os ritos normais, passando num conselho deliberativo, depois a votação dos sócios na Assembleia Geral e finaliza a operação. Eu tô muito confiante, otimista, empolgado, porque são valores muito importantes para a instituição e, obviamente, eu não estou falando sobre o investimento agora e ganhar um título ano que vem. Isso pode acontecer, mas não é sobre isso. É sobre um contrato que dá, eu já falei aqui mesmo, num sorteio da Copa do Brasil, de um investidor CNPJ no Brasil, com uma holding milionária, bilhardária, onde a gente sabe do carinho que eles têm pela instituição, onde vai ter um Vasco que, durante a sua existência, sem qualquer problema financeiro, obviamente com um centro de treinamento de muita capacidade, e isso atrai também novos atletas, e uma estrutura financeira para que o Vasco adquira mais credibilidade no mercado para, obviamente, se tornar um time competitivo durante muitos anos. Presidente, esse ano é ano de eleição e 24 o Vasco chegou na semifinal da Copa do Brasil, 25 chegou na final. Você pensa em reeleição e fechar esse primeiro triênio à frente do Vasco com o título da Copa do Brasil esse ano? Quem trabalha no Vasco, e eu como um grande vascaíno, a gente sempre trabalha para ser campeão. Isso é óbvio, é a premissa da instituição. Mas eu vou pegar a minha fala desde o início. Eu entrei no clube, não imaginaria que estaria na SAF, né? Com tudo que aconteceu, eu vim para a SAF, e como um administrador executivo de uma empresa, eu tinha que entender o que a empresa estava precisando. E ela precisava de pagar suas contas. E foi isso que eu falei. Não sei se eu vou ganhar títulos, mas eu sei que eu vou organizar o clube para que, de repente, ou numa nova candidatura ou um próximo candidato tenha, obviamente, um clube completamente estruturado para tocar. E isso vai ser feito, né? A gente conseguiu diminuir as dívidas através da recuperação judicial. Se Deus permitir, que tem total peso a mão de Deus nesse processo inteiro. Agradeço muito a Ele por direcionar muitas decisões que eu tenho tomado. A gente vai ter um clube que vai estar com um investidor que vai poder organizar de uma forma definitiva o clube para sempre. E a questão da candidatura tem chances, né, de eu voltar para mais um triênio, mas isso não é para agora, não é para ser decidido agora, é um pouco mais para frente. Pedrinho, você falou com o LAMACIA a respeito dessas punições que o CNRD impôs ao Vasco, o pagamento de agora 10 milhões, vocês já chegaram a conversar? Isso já estava, já era até negociado, né? A gente queria 10 milhões, o CNRD queria 20, acabou que fechou em 15, então já estava dentro da previsão, não é nenhuma surpresa. Como também não é nenhuma surpresa, ou é surpresa para alguns que se fazem de desentendidos e gostam de falar sobre os empréstimos que o Vasco pega. Como eu falei, todos os empréstimos, eles estão dentro do plano de recuperação judicial. Eu não tiro nenhum empréstimo da minha cabeça, né? Hoje eu estou a fim de
como teve um cidadão que me fugiu o nome agora, que ele vai responder judicialmente sobre uma declaração que ele diz que ele usou uma palavra... Roubou 120 milhões. Surrupiou, que é uma conotação de roubo. Isso é gravíssimo e não pode ser normalizado. Ele está falando que teve um roubo no Vasco de 100 milhões. É muito grave. E ele vai ser processado por isso, tendo que provar o que ele falou. Porque uma coisa é o direcionamento da receita que a gente tem. E o direcionamento da receita da venda do Ryan, ela evitou que a gente tivesse já pego um empréstimo para pagar todos os salários, fluxo de caixa. Obviamente, depois tem outros empréstimos que fazem parte do plano de recuperação judicial. Então, ele fala com uma propriedade, uma asneira tremenda. Ele e muitos outros. E com uma irresponsabilidade, porque ele não está falando sobre... contratou bem, contratou mal, sobre investimentos no CT, ou deixei de fazer investimentos no CT. Ele está falando sobre roubo. Então ele vai ter que provar isso duramente. Duramente, porque o que ele fez foi uma acusação gravíssima a mim e a minha gestão. E ele vai ser punido duramente por isso. Duramente por isso, que isso fique muito claro, que a minha gestão é a gestão mais fiscalizada do Brasil. E eu adoro. Pode botar hot dog, pode botar quantas pessoas quiserem lá, e é isso que eu quero mesmo, para ver a lisura de todo o processo que tem sido feito desde o momento que eu entrei e da injustiça que eu sofri quando eu saí. É da mesma série de responsabilidade quem acusa o Vasco de não poder contratar, estando em RJ? É a mesma coisa, porque quando... Perdão, é porque está muito direcionado para cá. Quando eu faço os movimentos... Para ficar claro, a recuperação judicial, ela não é uma falência da empresa. Então, assim, eu crio um plano ali de pagamento, onde eu tenho uma aprovação, eu não sei se foi a maior da história, mas de 97,7% dos credores. Então, eu faço um acordo com os credores e, por causa disso, um clube que hoje é empresa, onde ele tem que sobreviver. E, para sobreviver, ele precisa gerar novas receitas. E, para gerar novas receitas, ele precisa ser competitivo nos campeonatos que disputa, com isso, contratações essas autorizadas pelo administrador judicial, autorizada pela juíza. Então eu não estou inadimplente com nada, eu estou sendo o clube mais fiscalizado para pessoas falarem que eu estou em recuperação judicial, então eu tenho que fazer o quê? Eu não tenho que contratar ninguém? Eu tenho que deixar o time ir acabando, porque eu estou pagando as dívidas. Eu entro em recuperação judicial justamente para dar vida à instituição. Se eu não entrasse em recuperação judicial, eu estaria praticamente 6, 7 meses de salário atrasados, com dificuldade, e aí tendo uma decadência da instituição. Quando eu entro na recuperação judicial é para arrumar a casa e, obviamente, administrar melhor isso e fazer as contratações necessárias, autorizadas pelo juiz, pela juíza. E isso que está sendo feito. Então é muito fácil pessoas que têm voz, que têm uma certa credibilidade, mas que ficam vomitando coisas sem nenhum conhecimento técnico por aí. Mas, assim, a credibilidade dessas pessoas está indo por terra porque, como eu falei e faço questão de repetir, o Vasco hoje é o clube mais fiscalizado do Brasil. Então, até para os clubes, para as possíveis negociações futuras, que eles se sintam muito seguros. Porque não tem clube no Brasil hoje que seja mais fiscalizado. Então, eles podem fazer negócio com o Vasco tranquilamente. Casa!